Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro de Direito Administrativo aqui no Gran Cursos. Gente, vamos trabalhar a partir de agora o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Pernambuco, que é a Lei número 6.123 de 1968. Gente, uma lei antiga, de 68. Vários pontos inconstitucionais. O que foi inconstitucional, gente, eu já deletei aqui da lei. A gente nem vai trabalhar esses pontos, porque não tem mais qualquer razão de qualquer banca cobrar o que é inconstitucional, viu? Então vamos começar, gente, a trabalhar todos os artigos importantes, tudo que pode ser cobrado em sua prova referente ao regime jurídico que será o vínculo entre você e a administração pública estadual. Vamos aqui então, gente. O objetivo do nosso estudo é trabalhar a Lei número 6.123, de 20 de julho de 1968. Vejam só, a fonte da legislação, peguei aqui, ó, no site do próprio Poder Legislativo do Estado de Pernambuco, viu? Então, aqui a fonte oficial. Se você for imprimir, talvez, a lei para você trabalhar, você vai diretamente nesse site aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiramente, o primeiro artigo diz assim, ó. A presente lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco. Lembrando, né? Primeiramente, o militar, ele atende a outra legislação. Aqui estabelece regras apenas para os servidores públicos civis do Estado de Pernambuco. Lembrando, gente, que há dois regimes jurídicos atualmente que são adotados pela administração pública: o regime estatutário e o regime seletista. O regime estatutário, que é esse que nós vamos trabalhar, atinge a administração direta, ou seja, os órgãos públicos, e a administração indireta, apenas as autarquias e as fundações públicas de direito público. Gente, empresa pública e sociedade de economia mista, no caso, utilizam outro regime jurídico, que é o seletista, a CLT. Por exemplo, ó, para trabalhar no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista da União Federal, precisa de prévia aprovação em concurso público, mas o vínculo jurídico é a CLT, o seletista. Quem trabalha, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, nos Correios, o vínculo também é a CLT, o regime seletista. O que interessa para nós nesse momento é trabalhar o regime legal, que chamamos também de regime estatutário, viu? E o regime, gente, inicialmente já traz a definição de funcionário público, ó. Funcionário público é a pessoa investida em cargo público. Gente, a Constituição Federal não utiliza a expressão mais funcionário público, e sim a expressão servidor público, viu? Aí vejam só. Em sua prova, pode muito bem a banca colocar a informação como sendo servidor público ou funcionário público. Você não vai considerar a resposta errada só porque a banca utilizou a expressão servidor público, viu? De maneira alguma. Então, na sua prova pode vir assim, ó. Funcionário público é a pessoa investida em cargo público, certo? Servidor público é a pessoa investida em cargo público. Mesma coisa, certo? Da mesma forma, viu? Agora, cargo público, gente, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, a um servidor, com as características de criação por lei. Todo cargo é criado por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado. Então vejam só, gente, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao funcionário público. Lembrando, gente, todo cargo público ele é criado por lei, e se um dia ele for extinto, ele deve ser extinto também por lei. Vejam só, por que o cargo público é criado por lei? Porque, gente, vai gerar novas despesas. Nova despesa só pode ser autorizada mediante lei. Então, por isso que o cargo público é criado por lei e, atendendo ao princípio da simetria, ele deve ser extinto também por lei. Nós temos uma exceção a isso daí, que consta lá no artigo 84 da Constituição Federal,
onde diz que se o cargo público estiver vago, estiver desocupado, ele pode ser extinto mediante decreto. Decreto, gente, é um simples ato administrativo, viu? Mas vamos pela regra, ok? Prova de concurso público, você nunca vai pela exceção, por favor. Qual que é a regra? É ser extinto por lei. Excepcionalmente, se o cargo estiver vago, aí pode ser extinto mediante decreto. Então vamos lá, gente. Classe, olha aqui, é o conjunto de cargos iguais quanto à natureza, grau de responsabilidade e complexidade de atribuições. Vejam só, gente, é muito comum quando o servidor entra no serviço público, ele ocupar a classe A. Geralmente, os planos de carreira geralmente trazem dessa forma. Aí, posteriormente, né, ao passar ali determinado prazo, o servidor ele é promovido para a classe B, por exemplo. Depois é promovido para a classe C, tá vendo? Chegando aí ao fim de carreira, viu? Você deve lembrar o seguinte, ó. A lei número 6.123 de 68 é uma lei geral que é utilizada para os órgãos públicos, bem como as entidades de direito público. Só, gente, que toda categoria tem uma lei específica, estabelecendo as regras só para aquela categoria. Então, vejam só, o que cai em sua prova é a lei geral, a lei genérica, que a lei geral trouxe o Instituto da Classe, porque nós vamos trabalhar também o Instituto da Promoção. Então, na lei específica que regulamenta cada carreira, aí a lei vai estabelecer quantas classes vão compor aquela carreira, quanto tempo, ou seja, quantos anos o servidor demora para mudar de uma classe para outra, se vai ter promoção por antiguidade, por merecimento, isso tudo será definido na lei específica de cada carreira. Por exemplo, lei que regulamenta a carreira do policial civil, lei que regulamenta a carreira dos servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do pessoal do magistério, do pessoal da saúde, sempre tem uma lei específica, viu? Então vamos lá, vamos continuando. Artigo 3º, gente. Os cargos podem ser de provimento efetivo, lembrando que provimento efetivo exige prévia aprovação em concurso público, ou de provimento em comissão, né? Aquele que não foi aprovado no concurso público, mas foi nomeado para exercer, né, um cargo ali de confiança, alguma coisa nesse sentido. Então, cargo em comissão, olha que não precisa de prévia aprovação em concurso público. Ok? Então, você vai ocupar um cargo efetivo ou em comissão? É lógico que é um cargo efetivo, né, gente? Porque eu tenho certeza de sua aprovação no concurso. Parágrafo 1º, ó. Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes, que podem se agrupar em séries de classes ou formar uma única classe. Aqui, gente, é cargo de uma única classe, está até em desuso, porque nós temos os cargos que admite sim o que chamamos de promoção. Quando o cargo ele tem várias classes, ou seja, quando o cargo prevê a possibilidade da promoção, gera até um estímulo para o servidor público, porque cada vez que ele é promovido, ele tem um aumento em sua remuneração. E geralmente as leis específicas exigem que o servidor, para mudar de uma classe para outra, realize algum curso de capacitação profissional. Então, uma forma de capacitar o servidor, uma forma de investir na carreira do servidor, viu? Então, esse cargo isolado, ele está sendo aí deixado de lado, não está sendo muito utilizado pela administração pública, viu? Mas lembrem sua prova, que pode o cargo, né, ter ali, vamos aqui à tela, uma série de classes que admite a promoção, aqui, ou então uma classe única, que chamamos de cargo isolado, viu? Mas isso daqui está um pouco em desuso. Gente, parágrafo 2º, ó. Os cargos de provimento em comissão, aquele que não precisa de ser aprovado em concurso público, compreendem, ó, os cargos de direção e de chefia das repartições públicas, cargos de assessoramento, chefe de gabinete, né, e de oficial de gabinete.
Então, esses cargos aqui são cargos considerados em comissão. Gente, o cargo de natureza técnico-científica é aquele para cujo provimento é exigido habilitação profissional em curso legalmente classificado e regulamentado como de nível superior de ensino. Então, o cargo técnico-científico é aquele cargo de nível superior. Vejam só. Considera-se habilitado o profissional portador de diploma universitário respectivo ou legalmente inscrito para o exercício da profissão, no órgão competente, na forma da legislação. Então, aqui é o cargo de nível superior, que a lei chama de cargo técnico-científico. Agora, gente, o cargo técnico, assim considerado, é aquele para cujo provimento é exigido habilitação profissional em curso legalmente classificado e regulamentado como de nível médio, tá vendo? Né? Que é o antigo segundo grau, viu? Então, cargo de técnico, ele será ocupado por quem apresentar o diploma de nível médio. Gente, além dos cargos de provimento efetivo e em comissão, haverá funções gratificadas. Então, nós vamos ter aqui, o cargo efetivo, que é aquele que exige prévia aprovação em concurso público. E, de outro lado, nós vamos ter o cargo em comissão, bem como também a função gratificada, que é muito comum também ser classificada como função de confiança. Ok? Aí vamos lá. Que atenderão os encargos de chefia, de assessoramento, de secretariado, né, e de apoio, cometidos transitoriamente a servidores ativos. Então vejam só, gente. Qual que é a diferença do cargo em comissão para a função de confiança? A função de confiança, que também aqui a lei chama de função gratificada, exige que o servidor já ocupe um cargo público efetivo. Agora, o cargo em comissão, né, gente, qualquer pessoa pode ocupar, inclusive quem já tem um cargo efetivo. Pense assim, quem pode mais, pode menos. Então, vamos a um exemplo, gente. Vamos imaginar, você não tem nenhum vínculo ainda com o Estado. Você ainda não foi aprovado em nenhum concurso público, está estudando agora para esse concurso. E vamos considerar que hoje você seja nomeado para ocupar um cargo público dentro do estado de Pernambuco. Como você ainda não possui um cargo efetivo, você vai poder ocupar um cargo em comissão, um cargo de chefia, direção ou assessoramento. Ótimo. Agora vamos a um outro contexto. Você já foi aprovado no seu concurso, aprovada, já está trabalhando normalmente e você é convidado, convidada para ocupar uma função gratificada, que na sua prova pode vir também como função de confiança, porque a Constituição Federal utiliza essa expressão, função de confiança. Nesse contexto, você vai poder ocupar sim, porque você já ocupa um cargo efetivo, você já foi aprovado dentro, né, ali no concurso público, viu? Essa aqui é a diferença. Agora é aquilo que eu falei, quem pode mais, pode menos. Se você pode ocupar uma função gratificada, é lógico que em outro momento você pode ocupar um cargo em comissão. Por quê? Aquele que não é concursado pode ocupar, dirá você que já é concursado, tá vendo? Então você que é concursado pode ocupar tanto uma função gratificada como também um cargo em comissão. É lógico que em momentos distintos, diferentes, né, gente? Aí vamos lá então. Gente, artigo 8º. Somente poderá ocorrer desvio de função no interesse do serviço com estrita observância do disposto em regulamento. E, por fim, é vedada a prestação de serviço gratuito, viu? Gente, então aqui a lei admite o desvio de função, tá? Mas olha aqui, em estrita observância ao disposto em algum regulamento, viu? E detalhe, no interesse do serviço, excepcionalmente pode acontecer isso daí. Gente, provimento. Vamos aqui ao artigo 10, vejam só. Provimento é uma forma de prover, uma forma de ocupar cargo público. O artigo 10 diz assim,
Os cargos públicos serão providos por nomeação, tá vendo? Então, primeiro tem o seu concurso, posteriormente, né, ali tem a sua nomeação, que eu tenho certeza que vai acontecer. Posteriormente, tem a posse, que é onde você leva toda a documentação. E, por fim, você vai entrar em exercício, viu? Nós vamos trabalhar tudo isso daqui. Então, gente, nomeação é forma de provimento. Promoção, que ocorre pela mudança de classe, nós vamos trabalhar isso. Reintegração, quando o servidor é demitido e tem a sua demissão anulada, ele volta ao seu antigo cargo. Aproveitamento ocorre quando o cargo do servidor é extinto, ele está em disponibilidade e ele volta a ocupar um outro cargo posteriormente, ele vai ser aproveitado. Reversão é quando o servidor é aposentado e volta a trabalhar. Nós vamos detalhar tudo isso daqui, viu, gente? Isso cai muito em prova de concurso. Transferência, isso não existe mais, viu? Isso foi declarado inconstitucional pelo STF em 1997, tá bom? A transferência, gente, dava razão para o funcionário, exemplo, que trabalhava no Poder Executivo, ser transferido para o Legislativo, ser transferido para o Judiciário. Isso não existe mais, viu? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos falar então sobre a nomeação, que é a primeira forma de provimento, que diz assim, ó. A nomeação será feita em caráter vitalício para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Gente, conselheiro de Tribunal de Contas ocupa cargo vitalício. Por favor, você não vai ocupar um cargo vitalício, não é verdade? Agora vejam só, em caráter efetivo, aqui está você, ó, quando se tratar de cargos de classe única ou de série de classes, viu? Então, o servidor que for aprovado no concurso público, ele será nomeado e eu tenho certeza de sua nomeação. Gente, e também quem ocupa cargo em comissão, viu? Quem ocupa cargo em comissão é nomeado para ocupar o cargo. Geralmente, falamos, né, os regimes jurídicos tratam como designação quando o servidor vai ocupar uma função gratificada ou função de confiança. Aí é designação, ele é designado para ocupar aquela função. Agora, quando é para exercer um cargo em comissão, aí não, nomeação normalmente, viu? Agora vamos lá, gente, artigo 12, ó. A nomeação para cargo de provimento vitalício obedecerá ao disposto em legislação específica. Então, vai ter uma lei específica que vai tratar de cargo vitalício. E quem ocupa cargo vitalício aqui vai ser o conselheiro do Tribunal de Contas, tá bom, gente? Vamos lá, então. Artigo 13. A nomeação para os cargos de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público e detalhe, concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Gente, então o concurso público ele pode ser de provas. É muito comum, por exemplo, atividade policial, além do candidato realizar uma prova escrita, também passar por investigação social, exame psicotécnico, teste físico, tá vendo? Então o concurso ele foi composto de provas. Mas há também, gente, o concurso que ele é composto de provas e títulos. Concurso da carreira de docente, de magistério, geralmente tem apresentação de títulos. Então, além de fazer uma prova escrita ou provas, ao fim tem que apresentar também algum título. Qual ou quais os títulos que nós temos? Especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A partir do momento da apresentação, o edital estabelecerá uma pontuação para cada título e essa pontuação vai juntar a prova escrita realizada pelo candidato. Então, lembrem sua prova, hein? O concurso pode ser de provas ou então de provas e títulos. Gente, a nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso, né? Isso é óbvio. Artigo 14. Os cargos em comissão serão providos, olha aqui, por livre escolha do governador, respeitados os requisitos e as qualificações estabelecidas por lei em cada caso. Então, né, o governador ele vai nomear, olha aqui,
né, que ocupar o cargo em comissão. Ele vai, na verdade, serão providos por escolha do governador. O governador que vai escolher, então, quem que vai ocupar o cargo em comissão. É assim que você vai levar para a sua prova. Gente, concurso público. Vamos lá. O concurso para o provimento efetivo de cargo especificado como classe única ou inicial de série de classes será público, constando de provas ou provas de títulos. Beleza. A classificação dos concorrentes será feita mediante a atribuição de pontos às provas e aos títulos, de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Gente, além dos requisitos especificamente exigidos para o concurso, o candidato deverá comprovar, olha aqui, gente, no ato da inscrição, tá? Seria melhor o quê? No ato da posse, no ato da posse, e não para fazer a inscrição do concurso público, né, gente? Aí vamos lá, então. Ser brasileiro, aqui pode ser nato ou naturalizado, tanto faz. Estar em gozo dos direitos políticos. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tem que levar os comprovantes. Ter boa conduta. Haver completado idade mínima fixada por lei em razão da natureza do cargo. Agora, gente, então esses requisitos deverão ser, né, apresentados no momento da posse e não no momento de fazer a inscrição para o concurso público. Gente, posse é o ato que completa a investidura em cargo público e órgão colegiado. O que eu quero que você lembre em sua prova, gente? A posse representa a investidura no cargo público, viu? A partir do momento que você assinar o seu termo de posse, você já será um funcionário. Funcionário ou servidor, tanto faz em sua prova, viu? Gente, só poderá tomar posse em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Mesma coisa, ser brasileiro, estar em brasileiro nato ou naturalizado, né? Estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, estar quite com as obrigações eleitorais. Gente, gozar de boa saúde, vai passar por uma junta médica, sim, comprovado em inspeção médica, terá atendido às prescrições de lei específica para o exercício de determinados cargos, porque a lei específica pode trazer exigências específicas, sim, para determinado cargo. Ser declarado apto em exame psicotécnico, procedido por entidade especializada, quando exigido em lei ou regulamento não, tá, gente? Só a lei que pode exigir o exame psicotécnico, viu? Regulamento é o quê? É ato administrativo e ato administrativo não pode criar uma nova obrigação. Lembram? Artigo 2º, inciso 2º da Constituição Federal? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei que pode exigir. Ah, professor, todo concurso vai ter o exame psicotécnico? É lógico que não. Tem concurso que vai ter e tem concurso que não terá. O que vai definir isso? É a lei que vai exigir ou não. Qual lei? A lei de cada carreira, né, gente? Aquilo que eu já falei anteriormente. Gente, olha aqui. Serão competentes para dar posse. Autoridade de hierarquia imediatamente superior no cargo de provimento em comissão. Então, quem escolhe é o governador, lembra que nós falamos? E quem dá posse é a autoridade superior àquele que vai tomar posse. Os órgãos colegiados aos respectivos membros, o diretor do departamento de administração de pessoal da Secretaria de Administração, ao nomeado para o exercício de cargo de provimento efetivo, tá vendo? Então, comum, né? Quem dá posse? O diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria de Administração, viu? Que dá posse ali de maneira bem genérica.
Gente, do termo de posse assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, você vai assinar também, constará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e atribuições do cargo. Gente, o funcionário declarará para que figurem no termo de posse os bens e valores que constituem seu patrimônio e que não exerce função pública de acumulação proibida. Então vejam só, gente. No momento que você for assinar o seu termo de posse, você leva a sua declaração de imposto de renda, uma cópia. Se você ainda não declarar imposto de renda, não tem problema algum. Você declara o que você tem. Vão te dar um formulário e você apenas declara, ó, eu tenho um carro, um Gol, ano 2015, tarará, por quê? A evolução patrimonial que não condiz com a remuneração do agente público representa, segundo a Lei 8429 de 92, ato de improbidade administrativa. E detalhe, se o servidor declarar de maneira falsa ou então não renovar anualmente a sua declaração de rendimentos, isso gera demissão a bem do serviço público, viu? Você vai notar o seguinte, que todos os anos você vai ter que reenviar a sua declaração de imposto de renda para o órgão ao qual você trabalha. Se o servidor não enviar ou enviar de maneira falsa a sua declaração, isso gera demissão porque é ato de improbidade administrativa. Vejam só, gente, o servidor público pode ocupar um único cargo público, essa que é a regra, e você vai ter que declarar isso lá. Agora vejam só, a Constituição Federal autoriza a acumulação em alguns casos, que nós chamamos de acumulação lícita de cargos públicos. Como que isso ocorre? O professor, esse sim, pode ocupar 2 cargos públicos. Lembrando, sempre tem que haver compatibilidade de horários. Gente, profissionais de saúde com profissões regulamentadas também podem ocupar 2 cargos públicos. Por exemplo, o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o enfermeiro, técnico em enfermagem, ou seja, profissionais da saúde. E também o professor pode acumular um outro cargo, sendo este técnico ou científico, viu? Nesses casos aí que eu acabei de falar, que a Constituição considera como sendo acumulação lícita de cargos públicos. Gente, vamos finalizar esse bloco por aqui, ok? Já esgotei meu tempo. Próximo bloco, vamos continuar aí a trabalhar todos os artigos importantes para a nossa prova, viu? Até a próxima. Força sempre, continue com foco, que eu tenho certeza que vai dar certo aí sua aprovação, viu? Vamos lá, gente.